Boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos hoje na nossa quinta aula do nosso módulo de A Cronologia do Fim dos Tempos, da nossa EPM, que é a nossa Escola de Pastores Missionários da Missão Confins da Terra. Então, hoje nós vamos tratar do assunto que todos nós gostamos de ouvir: as coisas que irão acontecer, as coisas do futuro. E Deus, na sua onisciência, Ele nunca deixou os seus profetas, os seus servos, sem saber o que iria acontecer. No livro de Amós, capítulo 3, verso 7, nós podemos ler: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, desde a antiguidade, que os segredos de Deus estão revelados nas Escrituras e que Ele tem prazer em revelar esses segredos aos seus servos, os profetas, aos seus servos, aqueles que o temem. Então, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo e vamos seguindo o nosso cronograma, e para que nós possamos nos contextualizar do que nós estamos tratando, nós estamos sempre repetindo esse primeiro slide aqui, para que nós possamos ter uma ideia de onde nós estamos dentro dessa cronologia da existência do ser humano, que começou aqui na dispensação da inocência. Já se passaram mais de 5.900 anos e nós estamos aqui no final da dispensação da graça, bem no final, restando apenas esse período que todos já sabem que irá acontecer, que é o período da grande tribulação, e mais uma dispensação de 1000 anos, que vai ser o milênio, para depois vir o trono branco de Deus, que é o grande julgamento, e finalmente o estado eterno da humanidade com Deus ou sem Deus. Então, estamos aqui nessa posição, indicado por esse balão, e é daqui que nós vamos contar a nossa história daqui para frente. O nosso sumário nos remete agora para essa dispensação, chamada dispensação da graça, mas hoje nós estamos nesse tópico 4, a criação da União Europeia e a formação dos 10 reinos mundiais, que vai ser o tema hoje da nossa aula. Lembrando que dentro dessa história dos 10 reinos mundiais, que estão se configurando nos dias de hoje, nós vamos estudar a história de todos os outros reinos que houveram no passado, para que nós possamos saber como surgirá ou como está surgindo essa configuração dos 10 reinos mundiais nos dias atuais. Então vamos aqui para Apocalipse capítulo 13, versos de 1 a 3, para que nós possamos dar continuidade a essa história dos reinos mundiais. João, na sua visão na ilha de Patmos, ele viu emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. E a besta que vi, continua João, era semelhante a leopardo, com os pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Então nós vamos ver apenas esses versos nessa aula de hoje, para que nós possamos entender o surgimento desses reinos mundiais e da configuração do atual reino que está se configurando sobre a terra. Vi emergir do mar uma besta. Então vamos ver o que significa essa besta que João viu emergir do mar. Então o apóstolo João contempla agora esta grande visão, cerca de 651 anos após a visão que Daniel teve no capítulo 7. Em Daniel 7, o profeta Daniel olha para o futuro e vê esses animais: leão, urso, leopardo e uma fera terrível. João, na ilha de Patmos, olha para o passado e vê o inverso: o leão, a besta, o leopardo, o urso e o leão.
Pode ver, então, que o leão coincide com o leão, o urso coincide com o urso, o leopardo coincide com o leopardo, e a fera terrível aqui é descrito como uma besta fera, que é a mesma visão que Daniel teve, e o mesmo elemento, o mesmo governante mundial, chamado Anticristo. Então, vamos agora analisar essa visão terrível que Daniel teve no capítulo 7, para que nós possamos entender essa visão. Então, Daniel tinha em torno de 70 anos de idade e já havia passado 50 anos desde a sua visão do capítulo 2, quando ele sonhou com essa esplendorosa estátua, um sonho magnífico, um sonho revelador do futuro, revelador do que aconteceria com as nações. E Nabucodonosor pediu para os seus magos e encantadores interpretarem este sonho que ele teve, e ele pediu algo que era impossível aos homens fazerem. Ele pediu aos magos e encantadores de Babilônia que eles mesmos contassem para Nabucodonosor o sonho que ele tinha esquecido e dessa interpretação que tanto lhe perturbava. E como não havia nenhum mago, nenhum ser humano que pudesse fazer isso, Daniel pediu oração dos seus amigos Sedraque, Mesaque e Abidnego e buscou a Deus. E Deus, na sua benevolência e na sua graça, deu o mesmo sonho a Daniel, e Daniel agora passa a interpretar esse sonho, dizendo ao rei Nabucodonosor o que ele significa. Então, nesse texto que vamos ler de Daniel 2, é a interpretação e o que Daniel falou ao rei Nabucodonosor. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então, este foi o sonho que Nabucodonosor teve, e essa foi a interpretação que Daniel passou a dar através dessa configuração, dizendo a Nabucodonosor: a cabeça de ouro que viste, ó rei, é o teu reino, é a Babilônia. Então, essa cabeça de ouro é o reino da Babilônia, que durou de 605 a 539 a.C., então, portanto, durou 66 anos. E ele disse ao rei: o peito de prata que viste e os dois braços, ele representa outro reino mundial poderoso, que é o reino da Média e da Pérsia, que sucedeu o reino de Babilônia, conquistando no ano de 539, e durou 208 anos. E na sequência, o ventre de bronze significa o reino da Grécia, que conquistou o reino da Média Pérsia em 331 antes de Cristo e durou 163 anos. E por último, ele viu aqui duas pernas de ferro. E no sonho, essas pernas de ferro representavam um animal terrível que não tinha comparação com o que se comparar de nenhum animal aqui na terra. E esse reino, segundo a interpretação que Daniel deu a Nabucodonosor, representaria o reino do Império Romano, são as pernas de ferro, que começou em 168 a.C. e durou 644 anos, o maior e mais longo reino desses impérios que houveram. E finalmente, Daniel também viu os pés de ferro misturado com barro, e esses pés de ferro misturado com barro seriam justamente os reinos que sucederiam o reino de Roma, que em 476 ele foi derrubado, o império do Ocidente, permanecendo ainda o império do Oriente, mas a partir daí o mundo foi dividido em 10 nações e começaram a haver governos e queda de governos, mas ele aponta para um governo mundial em que haverá um único governante, vai ser o anticristo, em que ele governará os 10 blocos mundiais que estão se configurando hoje na nossa história do presente. Então,
de 476 aos dias de hoje, nós contamos 1.542 dias até o ano de 2018. Então, o sonho sobre esses 4 animais, capítulo 7 de Daniel, ele continua a dizer: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão de noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então, assim como o livro de Apocalipse, o livro de Daniel também é cheio de figuras em que representam outras coisas que não aquilo que está dito. Então, nessa configuração em que Daniel está falando, o livro de Apocalipse fala, animais não significam necessariamente animais. Mas nessa tabela de conversão nós podemos ver que animal significa um rei ou um reino. Um exemplo disso é aqui Daniel 7:17, em que o anjo dá essa interpretação quando diz: estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra, portanto, animal, rei. Então ele disse: o 4º animal será um 4º reino na terra, portanto, animal significa também reino. E os demais significados, conforme for aparecendo, nós vamos também dando a interpretação. E lá no final está escrito mar, que significa águas, e mar, que significa águas, na interpretação, segundo Apocalipse 17:15, significa as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então, águas, povos, multidões, nações e línguas. E agora vamos para os animais que Daniel viu na sua visão, para que nós possamos analisar um a um desses animais e o que cada um deles representa dentro do governo mundial que houveram até os dias de hoje. Então, o primeiro era como o leão, Daniel 7:4, e tinha 7 asas e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto os 2 pés. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dada mente de homem. Então, esse primeiro animal, Daniel diz que era parecido com o leão, e tinha 2 asas de águia. Então, o leão é o rei dos animais, a águia é a rainha das aves. Então, esse reino esplendoroso, essa cabeça de ouro que Daniel viu nessa estátua, representa o reino mais rico, o reino mais glorioso, o reino mais esplendoroso que já houve na história dos reinos mundiais, cuja cabeça se parecia com uma cabeça de ouro. E o leão é o mais feroz de todos os animais, é o rei dos animais. E a águia é a mais veloz das aves. Então vocês imaginam a ferocidade de um reino, o respeito que ele tinha das outras nações e a velocidade com que ele conquistava os seus objetivos. Então, o leão com 2 asas representa o primeiro reino mundial, o reino da Babilônia, que dominou o mundo do ano 605 a 539 a.C., portanto, 66 anos de governo, um reinado curto. As asas representam, como nós dissemos, a ligeireza, a velocidade com que ele conquistou essas nações daquele tempo do império. Então, este é uma figura de Nabucodonosor contemplando a maravilha daquilo que construíra, que era a cidade de Babilônia, contemplada como uma cidade linda, uma cidade esplendorosa, e ele, no seu orgulho, dizia: eu construí Babilônia. Então ele se julgava o próprio Deus, e por isso ele foi abatido como um animal, porque o orgulho ele precede a ruína, segundo a palavra de Deus. E nesse contexto, Nabucodonosor se exaltou tanto que foi abatido e se transformou como um animal, para depois de ser restituído a consciência à humanidade. Então aqui nós vemos geograficamente como é que se configura esse império babilônico, a extensão dele aqui no Oriente Médio,
aqui na Ásia e parte aqui do sul, do Oriente Médio. E nós vemos aqui ao lado também alguns governos que ainda não tinham sido conquistados por Nabucodonosor: o Egito, a Média e a Pérsia e o reino da Lídia, 3 reinos muito importantes aqui dentro daquela configuração do governo mundial. E nesse tempo do governo mundial esplendoroso, passou a fazer parte da lista das 7 maravilhas do mundo, os famosos jardins suspensos da Babilônia, aqui nas margens do rio Eufrates, considerada pela arquitetura antiga uma das 7 maravilhas do mundo, de tão esplendoroso, de tão magnífico, de tão lindo que eram todas essas construções, toda essa arquitetura daquele tempo. Então, uma obra primorosa construída com o primeiro governo mundial, que foi o cabeça de ouro, que foi Nabucodonosor. E Daniel continuava no seu sonho, e na sua visão noturna, ele diz que continuou olhando, e eis aqui o segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te e devora muita carne. Então, o urso é considerado um animal forte, um animal temível, um animal que tem as mandíbulas fortes, e ele aqui, representado por um urso, esse segundo governo mundial, ele refere-se à Média e à Pérsia, que tomou Jerusalém no ano de 539 e governou o mundo nesse período de 539 a 331. Ele representa o nosso segundo império mundial a dominar todo o planeta, uma aliança política entre a Média e a Pérsia, 2 países, para destruir o poderoso império da Babilônia. Seus primeiros imperadores foram Ciro, da Média, e Ciro da Pérsia e Dario da Média. 3 costelas na boca representa que destruiriam os 3 principais povos que resistiam ao império, ou seja, a Lídia, o Egito e a Babilônia. E com isso, esse poderoso império, que é a Média Persa, passou a ser o governo mundial, e com seu exército avassalador, temível, ele não só conquistou Babilônia, ele não só conquistou o Egito, ele não só conquistou a Lídia, estendendo as suas fronteiras do seu governo da Média e da Pérsia, estendendo até as fronteiras. Então, esse poderoso império, com o exército avassalador, ele estendeu as suas fronteiras muito além do Império Babilônico, porque a Média e a Pérsia não só conquistaram Babilônia, como conquistaram o reino do Egito, como conquistaram o reino da Lídia, e estenderam o seu império até as fronteiras com a Índia, tornando agora o governo mundial muito maior a nível de extensão do que o fora o Império da Babilônia. E nesse governo, em que Ciro era o imperador, no ano de 538, ele autorizou Zorobabel a partir para a terra santa de Israel com 50.000 judeus, a fim de que eles pudessem começar não só a reconstruir a cidade, os muros de Jerusalém, mas também o templo, que começou a ser construído por essa época, no tempo do rei Herodes, no ano 168 aproximadamente, antes de Cristo. Ele foi construído de uma forma ainda mais bela, se tornou um belíssimo templo, mas esse templo ele só foi concluído no ano 66 da era cristã, já depois da morte de Jesus, e no ano 70 da era cristã, o general Tito, comandando as legiões de Roma, invade Jerusalém, toma o templo, desmonta aquele templo magnífico e dispersa todo o povo judeu
por todas as nações da terra para cumprimento da palavra de Deus, sendo assim designado esse período de diáspora, dispersão dos judeus ao redor da terra e iniciando a partir daí o tempo dos gentios. Foi nesse governo que iniciou a reconstrução do segundo templo. E depois disso, Daniel continuou olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, outro animal, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Então aqui Daniel começa também a falar de outras simbologias, conforme o livro de Apocalipse também fala, ele fala de cabeças. E dentro dessa nossa tabela de conversão, aliando com Apocalipse, cabeça significa monte e cabeça significa rei. Apocalipse 17, 19, diz assim: aqui está o sentido que tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Então a palavra cabeça significa montes e reis, dentro dessa simbologia. Então, esse animal que Daniel viu era semelhante a um leopardo e tinha nas costas 4 asas de ave. Então, dentro de uma visão natural do que nós podemos imaginar, ele viu algo semelhante a isso, a um leopardo que tinha 4 cabeças e tinha 4 asas, um animal realmente diferente de todos os animais que ele tinha visto com relação aos felinos, 4 cabeças e 4 asas. Então, esse animal representa o 3º império mundial que dominou o mundo, o império da sobre o comando. O domínio no mundo do seu império era o latim, 4 asas, velocidade. Como da águia, imagina com 4 asas a velocidade com que os povos e as nações, essas que dá tarde a poder do seu império após a sua morte. Esses generais são Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Então, Alexandre, considerado o Grande, foi um conquistador de extrema velocidade naquilo que fazia. Ele tomou posse do reino na Grécia com 20 anos de idade e todo o período da extensão do seu império que conquistou até a Índia durou 13 anos. Portanto, ele morreu aos 33 anos, saindo aqui dessa região aqui da Grécia, que é a Macedônia. Ele tomou todo o império medo-persa, incluindo aqui o antigo império babilônico, que foi absolvido. Ele estendeu as fronteiras até onde tinha a fronteira da Média Pérsia, que foi as fronteiras perto da Índia, e ele ainda conquistou parte da Índia, e aqui conquistou também o norte aqui da África, que é o império do Egito. Então, esse reino foi considerado o reino de maior velocidade de conquista, 13 anos, para se conquistar todo o império Medo-Pérsia. E, saindo da conquista da Índia aqui, quando Alexandre o Grande, ele voltava para a sua terra aqui na Macedônia, na Grécia, ele parou em Babilônia, e aqui em Babilônia, ele talvez cometeu o seu maior erro. Ele resolveu no seu coração reconstruir a cidade gloriosa, a cidade magnífica, a cidade de ouro, a cidade de Babilônia. Mas Babilônia tinha um sinal de Deus. Em Isaías, nós podemos ver aqui o que Deus fala a respeito de Babilônia. Deus diz: Babilônia, a joia dos reinos, porque era a cabeça de ouro, a glória e o orgulho dos caldeus. Diz Deus que será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca jamais será habitada, ninguém morará nela de geração em geração. E na sua arrogância de governador mundial, querendo ser Deus, ele disse: vou reconstruir Babilônia. E
em Babilônia, ele não foi morto através da guerra, ele não foi morto através de uma espada, porque ele era um guerreiro exímio, mas ele foi morto através ou de envenenamento ou de infecção de algum mosquito, mas a história aponta mais para que ele possa ter sido envenenado e, portanto, morreu sem estar em combate na guerra aberta. No reino glorioso que a Grécia teve, um reino acelerado, um reino rápido, um governo de conquista em 13 anos, todo o império da Média e da Pérsia foi conquistado e depois esse reino dividido em 4 reinos. No tempo de um dos generais de Alexandre, o general Ptolomeu, foi construído aqui em Alexandria, a cidade que Alexandre construiu em homenagem ao seu próprio nome, Alexandre. Nela foi construída uma das 7 maravilhas do mundo, um monumento extraordinário, um farol que tinha 130 metros de altura, o equivalente a um prédio de 43 andares. Esse prédio, ou melhor, esse farol, esse monumento, ao longo do tempo foi destruído através de vários terremotos que houveram e totalmente removido desse local a sua construção. E hoje o Egito já fala em reconstruir esse monumento histórico, uma dessas 7 maravilhas do mundo, que foi o farol de Alexandria, e o governo do Egito, no ano de 2018, já fala na reconstrução desse monumento que representou o glorioso reinado do Império da Grécia sobre a terra. Agora, Daniel, ele vê uma fera terrível. Nas visões que Daniel teve, a partir desse 4º animal, ele vê um animal que não se compara a animal nenhum da terra, um animal que não se parece com nenhum animal conhecido da terra. Daniel, ele continuou olhando e nas suas visões de noite, ele descreve esse animal. Eis aqui o 4º animal. Ele chama desse animal de terrível, animal espantoso, animal sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. E mais uma vez, aqui na nossa tabelinha, nós vamos ver o que representam esses chifres nesse animal. Então, já vimos que animal representa rei ou reino, e chifre representa o poder desse rei ou desse reino, conforme nós vemos aqui em Apocalipse 17:12, quando diz: os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, como com a besta durante 1 hora. Então, autoridade, ele recebe poder, ele recebe o poder de governar. Então, chifre representa poder, rei ou reino. Então, vamos agora dar uma olhada na visão natural desse animal terrível. Se formos descrever algo semelhante ao que Daniel revelou em suas visões, nós vamos enxergar uma coisa parecida com essa coisa terrível, um animal espantoso, um animal que não se compara a animal nenhum da terra, tinha 10 chifres, dentes de ferro, um animal realmente terrível. Então, esse animal, ele representa o governo de Roma, representa o 4º reino mundial, Roma, que dominou o mundo de 168 a 476 anos, ou seja, foi o reino de maior duração, mais de 600 anos, o maior período desses 4 reinos que houveram. 10 chifres representam, como nós vimos, 10 reinos ou 10 reis. Os 3 primeiros reinos têm o poder político, ou seja, o reino da Babilônia, o reino da Medo-Pérsia e o reino da Grécia, eles têm o poder político e econômico, mas esse 4º reino, Roma, ele além de ter o poder político, além de ter o poder econômico, ele tem também o poder satânico. Então, por aí nós temos uma ideia da grandeza desse reino em termos de conquista e em termos daquilo que ele veio para fazer, ou seja, daquilo que o anticristo pretende fazer com toda a terra. Então, o exército de Roma era um exército temível, avassalador, destruidor, pisava
isso, tudo que sobejava, destruía, transformava em pó, tudo por onde passava. E na era dos Césares que foi feito esse governo mundial, porque antes Roma era uma monarquia, depois passou uma república, mas só durante a conquista do reino da Grécia ele passou a ser um império, e daí constituiu os Césares como seus governantes, e dentro desses Césares, 10 desses reinos desse império dos Césares romanos combateram fortemente a igreja, tentando destruir aquilo que Deus disse que o homem jamais destruiria. Então, o Império Romano, partindo aqui dessa região da Macedônia, ele naturalmente vindo de Roma, ele conquistou aqui a Europa inteira, até a Espanha, o norte da África todo, e perdeu o controle aqui dessa parte da região que vai até a Índia, mas ficou um império fortalecido, um império forte, um império bem consolidado, que durou mais de 660 anos. Então, essa é a extensão do Império Romano. E foi justamente dentro desse império considerado o mais avassalador, o mais destruidor, o que tinha um poder satânico que veio para destruir a terra, que Deus enviou o seu Filho. Esse tempo é chamado de plenitude dos tempos, quando Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, Deus, nesse tempo de maior angústia que a humanidade estava passando, ele estabeleceu uma nova dispensação, é a dispensação da graça, e nos enviou como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque Ele é a nossa grande luz. Jesus é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, e dentro desse império de tanta maldade, Deus nos constituiu como luz do mundo e sal da terra. E essa missão de conquistar o perdido, essa missão de salgar a terra, essa missão de ser luz por onde quer que nós passamos nesse mundo tão tenebroso, ainda continua até os dias de hoje, até ao dia em que Jesus virá para buscar todo aquele que crê no seu nome, que é constituída a sua igreja. Então, a partir desse dia, terminará esse tempo da graça que Deus estabeleceu para todos nós. Então, esse quarto animal é o animal terrível, ele representa Roma. Mas, por último, Daniel ainda vê outra coisa nesse seu sonho. Estando eu a observar os chifres, os 10 chifres da fera terrível, os 10 chifres daquela fera que não se podia comparar com nenhum animal da terra, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como de homem, e uma boca que falava com insolência. Então Daniel agora começa a observar uma coisa terrível. Nesse animal que tinha 10 chifres, dentre os 10 chifres, começou a nascer agora um chifre pequeno. E esse chifre pequeno, à medida que ele surgia da cabeça dessa fera terrível, ele quebrou 3 dos chifres maiores que existiam, portanto, quebrou 3 dos reinos que existiam. E esse chifre era diferente dos outros chifres, porque esse chifre, além de ter olhos como de homem, ele tinha uma boca que falava insolentemente, que afrontava a Deus, que desafiava os exércitos dos céus, ou seja, representando aqui esse chifre pequeno, o próprio anticristo, na sua jornada que vem fazendo na terra, desde que nasceu esse chifre pequeno. Então, o chifre pequeno representa o anticristo. Então, nós vamos ver agora, ter uma ideia de como essa comparação do chifre pequeno de Daniel tem a ver com a visão que João teve na ilha de Patmos. João diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Vamos comparar com um animal terrível que tinha 10 chifres. E sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono
e grande autoridade. Então, essa besta, esse animal terrível, deu ao pequeno chifre autoridade. Então, o anticristo, ele acumulará toda a crueldade do Império Romano, todo o brilho do reino da Grécia, todo o poder maciço de guerra do reino Medo-Persa e todo o domínio absoluto, real e autocrático do reino de Babilônia, que os gentios já conhecem. Então, esse reino que está se configurando nos dias de hoje, que acontecerá na sua plenitude, na grande tribulação, o reino do anticristo sobre a face da terra, ele não só vai ser a cabeça de ouro dos reinos, como foi Babilônia, não só vai ser o peito e os braços de prata, como foi os reinos da Média e da Pérsia, não só vai ser o quadril de bronze, como foi o Império Grego, não só vai ter essas pernas firmes de ferro, como teve o Império Romano, mas ele vai ser tudo isso e muito mais do que nós possamos imaginar, porque ele vai estar possuído pelo dragão, que vai lhe dar autoridade. Esse dragão se chama o diabo, a serpente, Satanás, e ele vai lhe conceder essa autoridade. Então nós vamos ver um vídeo agora em que nós vamos ter uma ilustração de como será essa configuração do anticristo e a astúcia dele para conquistar o mundo. Vamos ver esse pequeno vídeo. Ele subiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de um homem, e uma boca que falava grandes coisas. O profeta Daniel previu a ascensão de um ditador de uma confederação de 10 países com quartel-general em Roma. Ele vai se posicionar contra Cristo nos últimos dias antes da segunda vinda. Ele previu um homem que arranca todos que se opõem a ele em sua ascensão até o poder absoluto. Seus olhos, os olhos de um homem, demonstram aguda inteligência, e sua boca, que fala grandes coisas, prediz um orador de grande autoridade, um orador carismático que hipnotiza a massa de seguidores. Para ele, as pessoas entregam tudo: sua vontade, sua lealdade, seu amor, sua liberdade, sua própria alma. Estão convencidas de que ele é o Salvador. No mundo de guerras sangrentas, ele acena com a paz. No mundo tomado pelo terrorismo, ele estabelece a ordem. Ele estabiliza economias abaladas. Ele unifica seus seguidores numa nova ordem mundial. Nesse mundo de sofrimento, o nosso mundo, parecerá que é um enviado dos céus. Nada estaria mais distante da realidade. Ele é o anticristo enviado de Satanás. Soberano de rosto duro, senhor da intriga, que irá ter sucesso em tudo que fizer. Se a profecia estiver certa, é possível que o anticristo já se encontre entre nós. Temos várias razões para acreditar que será europeu. Eu ou você já podemos ter esbarrado nele na rua de alguma cidade, ou ter sentado ao lado dele num avião, ou sentado no mesmo banco de praça em Paris. Para milhões de cristãos, ele é o inimigo. Em sua luta pelo poder, ele vai acumular cada vez maior apoio popular. E por que não? Para as multidões profanas do Ocidente que estão cansadas das guerras seguidas e intermináveis, de rivalidades entre grupos e massacres, cansados de limpezas étnicas, da chaga das drogas, do crescente terrorismo, cansados da aparente falta de sentido da vida. Toda uma geração de jovens vai ver nele um ideal de vida, pela disciplina, ansiosos por viverem pelo ideal dele e morrerem por esse ideal.
Os fiéis têm certeza de que ele vai conquistar o poder absoluto sobre todos os homens, mulheres e crianças dentro da confederação de 10 países, do início até o fim. Ele vai decidir quem deve nascer e quem deverá ser abortado, em quem se deve investir e quem deve ser bucha de canhão. Porque sua insinuante plataforma de paz um dia irá se tornar um trampolim para a guerra. Ele vai decidir quem dentre os velhos deverá ser eliminado depois de não ser mais útil. E não vai tolerar discordância nem discussão. Muito bem. Então, nós, através desse vídeo, temos uma pequena ideia do que virá a ser o anticristo. E, claro, tudo que foi dito aí não chega nem aos pés do que realmente será, porque esse tempo será chamado tempo de angústia de Jacó, e o próprio Senhor Jesus falou que não haverá nenhum tipo de comparação com tribulação que houve no passado em relação à tribulação que haverá, e nem no futuro acontecerá mais tribulação nenhuma comparada ao que vai haver, porque depois disso vão ser aniquilados os reinos e vai ser implantado o milênio governado por Jesus e por todos nós que estaremos com ele. Então, o anticristo, através do tempo, ele é citado de diversas formas, com diversos nomes, por diversas pessoas. Então, Daniel o chama de o pequeno chifre. O apóstolo João o chama de o mentiroso, o anticristo, a besta. O apóstolo Paulo o chama de o homem da iniquidade, o iníquo, o filho da perdição. E o Senhor Jesus o chama de o abominável da desolação, quando fala em Mateus, quando, pois, virdes o abominável da desolação, citando Daniel, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Paulo o chama de o homem da iniquidade, o filho da perdição, quando diz que esse vai se opor e vai se levantar contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, o anticristo, a despeito desses protótipos que houveram na humanidade, todo governante mundial, a partir de Nabucodonosor, ele queria ser Deus, ele queria ser adorado como Deus, e todos eles que quiseram assim ser feitos como Deus, eles sucumbiram, eles caíram, e os Césares do Império Romano, todos eles se denominavam deuses, os imperadores egípcios, todos eles se denominavam deuses. Então, o anticristo não será diferente. Quando ele vier, ele vai se assentar no templo, que vai ser reconstruído, o terceiro templo, ele vai se dizer Deus, e ele vai querer ser adorado como Deus, porque essa é a grande ira do diabo, querer ser como Deus. E aqui, o apóstolo João o chama de o mentiroso, e dá o nome dele, o anticristo. Então, em 1 João 2, diz assim: filhinho, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, então está falando aqui de uma pessoa, não está falando aqui de um sistema, está falando de uma pessoa. Então ele está dizendo que virá o anticristo. E também agora muitos anticristos têm surgido pelo mundo que conhecemos, muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Então, durante a história, nós temos exemplos de vários protótipos de anticristo. E João mesmo fala que surgiram muitos anticristos. E hoje em dia na Terra existem muitos anticristos, mas nenhum deles há de se comparar em nenhuma das suas ações, em nenhuma das suas crueldades, em nenhuma das suas blasfêmias contra Deus, ao que o anticristo de fato e de verdade será quando ele se manifestar durante o início da grande tribulação e principalmente na segunda metade da grande tribulação, quando ele mesmo se denominará o próprio Deus. Então nós vamos ver apenas dois exemplos desses anticristos, um antes de Jesus e outro depois de Jesus. Vamos ver ainda dentro do Império da Grécia, um rei chamado Antíoco IV
da descendência do general Seleuco, chamado de Antíoco Epifânio, que reinou na Síria entre 175 a 163 a.C. E esse imperador dessa parte da Síria, dos 4 cantos da terra, que foi dividido o reinado de Alexandre, ele declarou ser Deus. E ele mandou cunhar moedas que de um lado tinha sua efígie, como nós podemos ver aqui, e do outro lado aqui essa inscrição com as palavras: do rei Antíoco, o Deus tornado visível que traz a vitória, ou seja, uma arrogância sem fim. Um homem mortal querendo ser Deus. E quando ele invadiu Jerusalém, ele tomou o templo e obrigou os judeus a adorarem a ele como Deus. Conta a história que no lugar santíssimo do templo ele mandou colocar uma imagem sua, e obrigou os judeus a adorarem a ele como se fosse o próprio Deus. E sabendo ele que o porco é um animal impuro dentro da religião judaica, ele mandou sacrificar porcos e pegou o sangue dos porcos misturado com as fezes dos animais e mandou aspergir o templo numa abominável declaração de que era contra Deus. Então o anticristo é tudo aquilo que é contrário a Cristo. O anticristo é todo aquilo que se opõe a Cristo. Então todos esses que se manifestaram dessa forma são chamados de muitos anticristos. E não significa que é o anticristo, mas protótipos do anticristo. E um protótipo do nosso tempo, da nossa era, do século passado, ficou muito melhor registrado, porque agora nessa época do século XX para frente, nós já temos a tecnologia das imagens, de fotografias, de câmeras filmadoras. Então nós vemos aqui o registro de um protótipo de anticristo chamado Hitler. É um vídeo, nós vamos assistir esse vídeo para ter uma ideia desse protótipo que poderia ser o anticristo na época, mas que nem se compara ao que o anticristo de fato será. Para compreender toda a sedução e o enorme poder do anticristo, podemos nos voltar para o passado, para a triste primeira metade do século XX. Adolf Hitler oferece uma visão plausível do que podemos esperar do anticristo. Realmente, quando Hitler estava no poder, havia quem acreditasse que ele era de fato o anticristo. Isso é compreensível se estudarmos o rosto de Hitler. É claramente o mesmo do rei de rosto duro, previsto pelo profeta Daniel. Hitler, com certeza, foi um mestre da intriga. E os olhos? Astúcia, aguda inteligência. E quanto ao que Daniel disse sobre um ditador com uma boca que dirá grandes coisas, Hitler foi um enfeitiçador. Mediante uma série de comícios públicos planejados e sua própria oratória hipnótica, Hitler se tornou o líder supremo da Alemanha. Ele dizia que só queria devolver à Alemanha seu lugar correto entre as nações do mundo pacificamente. Um arauto da paz. Os cristãos acreditam que é assim que o anticristo vai se apresentar em sua subida ao poder. Se anexasse a Europa a seu terceiro Reich, Hitler seria o senhor de praticamente todas as colônias europeias mais importantes do Império Romano. Era apenas uma questão de mudar sua capital de Berlim para a própria Roma. Mas Britânia, a Grã-Bretanha, recusou-se e o rechaçou. Quando a Segunda Guerra Mundial se voltou contra ele, pareceu menos provável que Hitler pudesse ser o anticristo da profecia. Mesmo assim, Adolf Hitler é o mais próximo que podemos pensar para entender a ideia cristã de um anticristo. Como Hitler, ele irá hipnotizar as massas para depois escravizá-las. O Reich de 1000 anos de Hitler durou menos de 12 anos. Durante esse tempo, entretanto, o domínio que Hitler exerceu sobre os povos e países foi assombroso. Mesmo assim, pelos padrões de hoje, as ferramentas de que ele dispunha para exercer seu controle eram primitivas. Não havia o uso da eletrônica que temos hoje. O ditador profetizado, o anticristo, vai ser um Hitler moderno. Mas diferente de Hitler, todos os espantosos avanços da tecnologia eletrônica estarão à sua disposição.
Enormes redes midiáticas e meios eletrônicos de lavagem cerebral estarão a seu serviço. As armas mais destrutivas estarão sob seu comando. E ele vai programar a humanidade para servir. Muito bem. Então, como nós podemos ver, um protótipo do anticristo e sua máquina de guerra e sua crueldade, querendo controlar não apenas o exterior das pessoas, mas a mente das pessoas. Então, assim como Hitler tentou fazer, o anticristo o fará de uma forma plena, usando toda a tecnologia que dispomos hoje em dia, inclusive a do controle mental. Vai controlar as pessoas mentalmente e vai manipulá-las através de sua marca, a marca da besta, para finalmente destruir a todos. Então, o objetivo de Satanás, quando o Império Romano caiu, era criar uma Roma cristã com a aparência de Deus que pudesse manipular os cristãos e cumprir o propósito do diabo na vida das pessoas, que era esse propósito que Daniel relata no seu capítulo 7. Então, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, esse animal terrível, que era diferente de todos os outros, cujos dentes de ferro, cujas unhas eram de bronze. E o que esse animal fazia? Ele devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, o chifre pequeno, Daniel também queria saber, diante do qual caíram 3 chifres, daquele chifre que tinha olhos e uma boca, que falava o quê? Falava insolência, falava blasfêmias contra Deus e parecia ficar cada vez mais robusto. Então esse chifre pequeno, ele fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Nós vimos durante a história, na Idade Média, em que esse desrespeito aos cristãos, essa guerra contra os cristãos, essa guerra contra todo aquele que se levantava contra o império da época, nós vemos através da Santa Inquisição e do Santo Ofício terrores que jamais foram registrados na história de tão vergonhosos que foram. Então ele fazia guerra e prevalecia contra os cristãos, prevaleceu na Idade Média durante 1260 anos, e devorava toda a terra, e a pisava aos pés e a fazia em pedaços. Então, é isso que o anticristo quer fazer, é isso que o diabo quer fazer, pisar aos pés, a obra-prima de Deus que somos cada um de nós, devorar a terra e torná-la em pedaços. E também proferirá, daqui já está falando já do anticristo, proferirá palavras contra o Altíssimo, continua falando na realidade sobre ele, magoará os santos e o santo do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, representando aí a segunda parte da grande tribulação, que serão 3 anos e meio, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então está claro a profecia com relação a esse período em que será avassalador a destruição que Satanás fará através do seu braço direito anticristo, e essa contagem regressiva já está chegando no fim. Ele vai querer se estender por toda a terra do que foi o Império Romano, na realidade conquistará toda essa terra, mas lembre-se que, assim como o reino de Babilônia foi tomado pelo reino Medo-Persa, e o reino Medo-Persa absorveu o reino da Babilônia, assim como o Império da Grécia tomou o Império Medo-Persa e absorveu geograficamente toda a área dele, estendendo ainda mais, assim como o Império Romano tomou o Império da Grécia e absorveu toda a sua área geográfica, o governo do anticristo não vai se contentar apenas em absorver toda a área geográfica do Império Romano. Na realidade, o que o anticristo quer sobre a face da terra é governar todo o planeta, todas as terras existentes. Naquele tempo não existia América do Norte, não existia América do Sul, não existia a Austrália, não existia a Oceania,
mas agora que existe, ele vai querer tomar posse não só daquela terra referente ao Império Romano da época antiga, mas de toda a terra que existe, formando a coligação das 10 nações, que são os 10 pés que se fala na visão que Daniel teve da sua estátua. Então vimos a besta, agora vamos ver esses 10 chifres da besta e essas 7 cabeças. Então, havia emergido uma besta que tinha 10 chifres. Então, vamos ver agora a respeito desses 10 chifres. Então, os 10 chifres que viste são 10 reis. Então, a própria Bíblia já diz o que são esses 10 chifres. São 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Significa, então, que essa autoridade que esses 10 reis vão receber, esses 10 reinos da besta, que é o anticristo, vai durar pouco tempo, vai durar apenas 1 hora. Ou seja, se compararmos 1 hora com um dia, o tempo é muito curto. Então, a duração desse reinado, desses 10 reis, comandados pela besta, que é o anticristo, vai ser uma duração pequena. Portanto, aquele período durante a grande tribulação, que são 7 anos, mas especificamente um tempo, 2 tempos, e metade de um tempo, que são 3 anos e meio. Tem estes um só pensamento, esses reis, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possui. Ou seja, esses 10 governantes mundial vão oferecer ao anticristo, que vai ser o governo dos governos mundiais, não só o seu poder, como também a sua própria autoridade. Então, nesse desenho aqui, nós vemos uma pequena configuração do que hoje já está feito no planeta Terra a respeito do controle, não só político, como econômico, como social e religioso também. Então, a primeira configuração clara aqui que nós vemos aqui, a partir de 1992, é a união da América do Norte, incluindo aqui essa parte do México. Mas a consolidação mais plena a respeito desses blocos econômicos que se formarão em 10 reinos é justamente a União Europeia, que nós vemos aqui a configuração dela no número 2 aqui, em que pega aqui quase todos os países da Europa, excetuando os países aqui do leste da Europa. O reino número 3 é um reino poderoso de uma nação chamada Japão, que formará um bloco só aqui, nessa parte aqui da Ásia, pegando aqui já um pouco da Coreia também. O reino número 4, que nós vemos aqui, é a Austrália e o sul da África. O 5º reino é um reino grandioso aqui em termos de extensão, que é a Rússia, e pegando aqui parte do leste da Europa, em que se configurará uma poderosa nação semelhante ao que anteriormente foi a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E o número 6 aqui, toda a América Latina, excetuando aqui o México, que se agrada ao primeiro bloco econômico aqui do norte. E o número 7 vai ser talvez a configuração das nações, dos blocos mais difíceis, porque vai pegar aqui o norte da África com o Oriente Médio. E nós sabemos que hoje existe um conflito muito grande no Oriente Médio, mas o anticristo vai solucionar essa questão dos israelenses e dos árabes e vai conseguir unificar aqui essas nações de tal forma que formem o 7º bloco econômico. E o 8º bloco aqui é a Europa tropical, o 9º vai ser aqui o sul da Ásia, e o 10º bloco vai ser apenas uma grande nação hoje que está cada vez mais emergente, que vai ser a China. Então, através dessa configuração, nós vemos que hoje o mundo já está dividido. E por que dividir o mundo em 10 blocos econômicos? Por que dividir o mundo em 10 dedos da estátua que Nabucodonosor sonhou? É porque é mais fácil de governar. Se nós formos ver a história quando o povo do Egito quando o povo de Israel saiu do Egito, Moisés, quando tentava falar ao público, ele falava um a um. Quando o seu sogro Jetro chegou, está dizendo: não faça isso com o povo, você vai cansar e vai cansar o povo, você não vai aguentar, o povo também não vai aguentar. Então constitui sobre esse povo, que era um povo de aproximadamente 3 milhões de pessoas, líderes de 1000, líderes de 100, líderes de 50 e líderes de 10. Então essa ideia é antiga, e o anticristo pegou essa ideia, líderes de 10.
Pegou 10 blocos da grandeza dos países da terra, e ele vai governar, e esses reis aqui da terra, esses governadores, esses presidentes ou esses governantes, vão entregar não só a sua autoridade ao anticristo, como o seu poder, e tudo que o anticristo tentar fazer, ele vai conseguir, porque o governo vai estar nas suas mãos. E Deus, como sempre, nos mostra o que vai acontecer no futuro através do passado. Ele mostrou aqui que depois que aquela cabeça da grandeza de Roma caiu, o Império Romano foi dividido em 10 nações e representa na história uma pré-configuração ou um ensaio daquele que vai ser esses 10 reinos no futuro. E agora vamos ver o que representa essas 7 cabeças. Que Daniel diz que viu emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Então, vamos ver o que representa essas 7 cabeças. Aqui está o sentido que tem sabedoria, diz o livro de Apocalipse. As 7 cabeças que viste são 7 montes. Então, hoje, se nós formos ver na geografia do mundo, a única cidade que está construída, que foi edificada sobre 7 montes, é Roma. Então, inclusive, Roma é chamada de a cidade das 7 colinas. Então, geograficamente, Roma representa essa cidade construída sobre os 7 montes. Então, quem tem sabedoria, leia. As 7 cabeças são 7 montes. Então, está apontando aqui para uma cidade, está apontando aqui para um reino, nos quais a mulher está sentada. Então, aqui, mais uma vez, vem aqui a simbologia do que usa o livro de Apocalipse, usa de Daniel. Então, quando fala de mulher, não está falando de uma mulher, mas está falando de uma cidade. Então, mulher que viste a grande cidade que domina sobre os reis da terra. E mulher também, dentro da profecia, representa a igreja. Então, essa mulher está assentada sobre esses montes, nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis. Então, vamos ver o que representariam esses 7 reis. Então, se nós formos analisar a história, vamos pegar apenas essa interpretação histórica, existem outras interpretações a não ser essa histórica. Nós vimos que o mundo até então tiveram vários governos, e na configuração do governo do anticristo vai ser o 7º reino. Então, os 7 grandes impérios da terra, em que houveram na terra. O reino mais antigo que houve, não um governo mundial, mas um reino antigo, desde o ano 3050 a.C., é o Egito Antigo, que até hoje nós temos o testemunho milenar das pirâmides do Egito. E depois do Egito também houve um governo muito forte da Síria sobre o mundo, do ano de 681 a 660, mas não chegou a ser um governo forte que constituísse um governo mundial, porque a configuração dos governos mundiais simbolizando o governo pleno das nações existentes naquela época, foi nesse tempo em que Nabucodonosor teve esse sonho, em que viu essa estátua, e os 5 outros reinos são Babilônia, Médio-Pérsia, Grécia, Roma, e agora, depois de Roma, quando ela caiu, o mundo vem trabalhando em cima de várias autoridades governamentais, mas a que vai prevalecer aqui hoje, Europa dividida, vai ser o governo do anticristo, que vai governar não só a Europa, mas a Ásia, a África, as Américas, a Oceania, todo o planeta Terra. Então, aqui não representa apenas a Europa dividida, mas representa aqui o governo do anticristo sobre a Terra nesse tempo do fim. E por último aqui nós vamos ver esse slide da besta que vi. João está falando e tem a visão. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Então, mais uma vez, usa aqui um símbolo, e deu-lhe o dragão. O que é o dragão? Então, dentro da conversão da nossa tabela, para que nós possamos entender essa simbologia do livro de Daniel e de Apocalipse, dragão significa diabo. Então, Apocalipse 12, 9, fala exatamente desse dragão, dessa visão que Daniel teve, dessa visão que João teve, e fala o seguinte: foi expulso o grande dragão. O que é o dragão?
é a antiga serpente, que se chama diabo, que se chama Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, dragão significa o diabo, e nós vemos que o diabo concede autoridade, concede poder, concede o seu trono à besta, e a besta é o anticristo. Então vamos ver, a besta que vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres e diademas, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmias. Então, se nós formos olhar apenas numa ilustração humana, nós vamos enxergar um animal parecido com isso, saindo sobre as águas, mas na realidade não é esse animal, representa reis, representa reinos, e essas águas não representam a água do mar, mas representam povos, nações e línguas de toda a terra, e quanto mais alvoroçada estiverem as nações, quanto mais alvoroçados estiverem os povos, mais eles vão querer um ditador sangrento, mais eles vão querer justiça, mais eles vão querer sangue, mais eles vão querer revolução. Então, quem é a besta que emerge do mar? Ele emerge do mar, é uma besta, tem 10 chifres e tem 7 cabeças. Então, esse, como nós já vimos, é o anticristo que tem andado pela história disfarçado de cordeiro, mas na realidade ele é um lobo feroz, enganador, ele é mentiroso, é o pai da mentira e nele não existe verdade nenhuma. E para finalizar, então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Então, existem várias interpretações para esse versículo aqui, mas nós vamos ver apenas 2 interpretações, uma histórica e uma literal com relação aos dias de hoje. Então, aqui, vamos botar aqui. Então, vi uma de suas cabeças golpeadas como golpeada de morte. Vamos ver aqui. Então, essa cabeça que foi golpeada de morte, ela, historicamente, ela representa o golpe que sofreu o Império Romano no ano de 476, quando o povo da Germânia, o povo germânico dos Érulos, comandada por Odoacro, invadiu Roma e a tomou e derrubou o Império poderoso de Roma. O Império do Ocidente, em que Roma governava. Então, essa cabeça foi ferida, apesar de que todo o império representa toda essa parte ilustrada aqui pelas cores. Essa primeira parte aqui, onde o governo era Roma, foi tomada pelos bárbaros germânicos e caiu em 476. E essa parte do Oriente prevaleceu e mais tarde passou a se chamar Império Bizantino, mas continuou por quase 1000 anos, até o ano de 1453, quando ocorreu a queda da cidade de Constantinopla. Aí derrubou de vez toda a grandeza desse império. Então, esses impérios que já existiram, desde o Império Babilônico, do Medo-Persa, do grego, até o Império Romano, uma hora vai chegar em que esses pés aqui de ferro misturado com barro, eles vão representar as 10 nações da configuração dos blocos econômicos mundiais que nós vimos. Ele vai ser destruído por essa pedra que vai ser cortada sem mãos, que vai ser lançada dos céus, e isso vai acontecer no dia da vinda corpórea física do Senhor Jesus Cristo com os seus anjos do céu, incluindo nós, quando então destruirá toda a arrogância desse reino. Então, essa cabeça golpeada de morte, ela foi curada, mas essa ferida foi curada. Então, de que forma esse reino que praticamente foi destruído, ele foi curado? Nós vamos ver agora o nascimento da União dos países da Europa, a União Europeia. Anteriormente designada pela Comunidade Econômica Europeia, Comunidade Europeia e Mercado Comum Europeu, a União Europeia é uma união supranacional econômica e política constituída naquela época, 92, de 27 Estados-membros, estabelecidos após a assinatura desse tratado em 7 de fevereiro de 1991,
1992, quando então se configurou a União das Repúblicas Sociais, a União dos países da Europa, cognominado de União Europeia. Então, esses países, eles começaram, na realidade, a se configurar desde 1957, foram estabelecendo em pequenas comunidades, como Comunidade do Carvão, Comunidade da Energia Atômica, Comunidade Econômica, e em 92 se transformou na União Europeia, e hoje é o maior bloco econômico do mundo. A União Europeia detém o maior PIB do planeta. A União Europeia tem a moeda mais forte do planeta, o euro, e a União Europeia está pronta para enfrentar qualquer desafio. E hoje ela já se constitui de 28 países. Começou em 1992 com uma configuração de 27, depois baixou e agora subiu novamente para 28. E ano passado a Grã-Bretanha, ela saiu dessa comunidade e está se transformando essa comunidade. Então é importante a gente ver, através dessa pequena animação, a transformação a expansão da União Europeia desde 1957 até o ano de 2013. Então, nós vemos aqui em 1981, a Espanha e a Portugal sendo anexado, 1995, 2004, 2007, 2013, até que saiu aqui em 2017 a Grã-Bretanha. Então, ela está se expandindo cada vez mais e é como se aquele antigo império, se nós compararmos com o mapa anterior, antigo império, o Império Romano, ele estivesse ressuscitando, ele estivesse sendo novamente sendo restabelecido. Então, essa é uma ilustração do que seria essa cabeça ferida sendo restaurada. E a ideia é reconstituir novamente todo o Império Romano que houve naquela época, quando então esse chifre vai se estender até a cidade santa, conforme diz Daniel 8. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente, para a terra gloriosa, que é Jerusalém. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns dos exércitos e das estrelas lançou por terra e os pisou. E, sim, engrandeceu-se até o príncipe dos exércitos, dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Então, a arrogância do anticristo vai chegar em afrontar o próprio Deus. Então, dentro dessas configurações que nós vimos que não interessa para o anticristo apenas a União Europeia, não interessa para o anticristo reinar apenas aqui nesse bloco 2 que já está constituído, para que todo mundo veja que é possível unir não só nações politicamente, mas como moeda, como religiões no mundo inteiro, mas interessa para o anticristo governar sobre todos esses 10 blocos, que são os 10 dedos da estátua que Nabucodonosor sonhou, que foi interpretada por Daniel. Então, para ele interessa todos esses reinos que estão aqui demonstrados, porque ele vem como o cabeça supremo de todos os anticristos que já prefiguravam a vinda dele e que agora com certeza vai se estabelecer por pouco tempo na terra para finalmente ser totalmente destruído. Então, quando ele vier, ele sabe que pouco tempo lhe resta, ele vem com grande fúria e tinha sobre si os demônios que saíram do abismo, e tinham sobre si rei. O anjo do abismo era o rei deles. Em hebreu era o seu nome Abaddon e em grego Apolion. Quando tocou a quinta trombeta, saiu do fosso do abismo. Esse demônio chamado Abaddon no grego e Apolion, Abaddon no hebreu e Apolion no grego, e trouxe consigo uma multidão tão grande de demônios das trevas exteriores, das profundezas da terra, que encheu toda a terra, escureceu o sol, escureceu a lua, e ele quer levar toda essa multidão para um vale, o vale de Jezreel, que vai ser a última batalha do Armagedon, em que caminhará o mundo para a destruição, quando então esses 10 dedos dos pés, esses pés misturados com ferro e barro, será destruído pela pedra que foi cortada do céu sem mãos, que vai ser Jesus, que virá como uma pedra avassaladora dos céus com os seus anjos e com todos nós, e atingirá essas nações e destruirá
todos os reinos da terra, para então estabelecer o seu reino eterno, que é o reino de Jesus Cristo, no reino milenar. Então, essa é uma interpretação histórica, e se vemos uma interpretação literal, aqui nós vimos que, então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Então, aqui nós vamos ver, no reinado do anticristo, que ele será golpeado de morte, porque assim como Jesus morreu e ressuscitou, ele quer também dar legalidade a esse fato, dizendo que ressuscitou de entre os mortos. Então, Satanás, o dragão, ele vai curar essa ferida mortal em que a besta vai ser atingida durante esse período, na grande tribulação, e essa ferida vai ser curada de tal forma que venha a impressionar o mundo e as nações, e as pessoas venham a adorá-lo, dizendo, de fato, é esse que nós queríamos que viesse, é esse o Messias, é esse o nosso Deus, enquanto então Jesus virá para destruir essas nações. E na nossa próxima aula nós vamos falar desse quinto assunto, sobre os Illuminatis e a nova ordem mundial, para vermos como está configurado o mundo hoje para um único governo, uma única moeda e uma única religião. Queremos agradecer pela atenção de todos. Obrigado.